Amigos, hoje eu queria gastar um minutinho com vocês, ou alguns minutinhos, falando um pouquinho sobre um tema que sempre volta. Sempre que há um sinal, eu lembro no início da Guerra do Golfo, foi assim, lá na década de 90, sempre que há um tsunami como aquele do Japão, sempre que há um grande terremoto, sempre que há uma guerra, sempre que há um desses sinais que Mateus 24 fala, e outros textos da Bíblia falam, sempre há uma excitação, uma movimentação do povo ao redor de temas proféticos, de temas escatológicos. Isso é bom, isso não é ruim. E então, pensando nisso, um dos assuntos que sempre volta, e eu vi vários vídeos, e por isso coloquei essa live sobre esse tema hoje, é aquela instrução que diz que os adventistas, que os filhos de Deus, deveriam deixar as cidades. Então, liga-se sempre o deixar as cidades, ou sair das cidades e morar no campo, morar no interior, morar na zona rural, como alguns podem dizer, sempre se liga isto com escatologia, se liga isto com tempo do fim, se liga isto com perseguição, se liga isto com decreto dominical e etc. e tal. Será que isso condiz com a verdade, com a realidade? Primeira coisa, quem falou sobre esse assunto dos cristãos terem que abandonar as cidades e viver no campo? Quem falou, todo mundo sabe. Quem realmente escreveu sobre isto foi a escritora Ellen White. Ela escreveu muito sobre este assunto, da relação dos adventistas com a cidade, seja ficando, seja saindo. E então, uma das compilações, eu lembro que eu era menino, quando tive contato a primeira vez com esse livrinho, era um livrinho pequenininho, de capa verde, chamado de Vida no Campo. O que é uma compilação? Os depositários de Ellen White estudam os vários textos que ela falou sobre um assunto, reúnem esses textos, organizam esses textos, e ali surge um livro chamado de compilação. E esse livrinho falava exatamente sobre essa necessidade que os cristãos deveriam de sair da cidade e viver no campo para, logicamente, viver uma vida melhor. Mas aí a gente tem um problema. Como é que nós podemos entender o contexto de cada instrução de Ellen White sobre esse tema? Então eu fiz aqui uma seleção. Se você me permite, eu vou ler assim de forma rápida, depois você pode se aprofundar nisso, que Ellen White tem vários tipos de textos que falam sobre a saída das cidades. Por exemplo, um texto que ela fala, ela dá um motivo. Qual é o motivo para sair das cidades? Não é o decreto dominical, não é a perseguição, não é a volta de Jesus, exatamente isto. Mas é justamente a nossa saúde física, o nosso bem-estar físico. Olha o que ela diz em Eventos Finais, página 99. Ela diz assim: o ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, a prevalência de ar viciado, água e alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Então, do que ela está falando aqui? Ela está falando que hoje, isso na época dela era assim, e hoje também, seria interessante que as pessoas fossem viver no campo ou num lugar menos poluído, distante das grandes cidades, especialmente, por um motivo de saúde, porque ela disse que nas cidades o ar está viciado, a água está impura, e isso é uma realidade que nós todos enfrentamos. Então, saúde física seria um dos primeiros motivos que Ellen White lista para que a gente saia das cidades. Então, nesse caso, não tem a ver exatamente com aquilo que alguns pregam, que isso tem a ver com uma preparação e etc. Claro que, em parte, isso tem a ver, mas ela estava, no início, preocupada com a questão da saúde. Enfim, há outros textos sobre essa parte. Eu li apenas um, mas há outros textos, especialmente no livro Lar Adventista, Lar Sem Sombras, você pode encontrar textos sobre isso. Um segundo motivo que Ellen White dá para que você abandone a cidade, já na época dela, e passados mais de 100 anos, hoje poderia ser e pode ser uma instrução benéfica para nós, é na questão da educação e na formação dos filhos. Olha o que ela diz.
Far-vos-ia bem pôr de lado vossas perplexidades e cuidados e procurar um retiro no campo, onde não há fortes influências para corromper a moral de um jovem. Não ficareis inteiramente livres, é certo, das contrariedades e cuidados no campo, mas evitareis muitos males e fechareis a porta ao dilúvio de tentações que ameaçam dominar o espírito de vossos filhos. Eles necessitam ocupação e variedade. A monotonia do lar deixa-os nervosos e inquietos, e eles têm caído no hábito de se misturarem com os garotos viciados da cidade, adquirindo assim uma educação de rua. Isso está no livro Lar Adventista, nas páginas 141 e 142. Percebeu? O primeiro motivo é saúde. O segundo motivo que ela coloca para sair das cidades é justamente a educação e a formação moral e espiritual de crianças e jovens. É claro que um menino, uma menina, distante de certos bolsões de imoralidade que existem em cidades, especialmente em cidades maiores, ele terá uma facilidade de educação e de formação mais saudável. É claro que é assim. Então, um segundo ponto que Ellen White fala, e não é só esse texto, você vai encontrar vários textos que falam sobre isso, eu estou lendo apenas um a título de exemplo. Você vai perceber que, além da questão da saúde, ela fala também da questão da educação dos filhos. E para quando que isso serve? Isso serviu para a época de Ellen White e serve para nós hoje também. Independente de qualquer coisa, serve se você puder, não é? Um terceiro ponto que Ellen White incentiva a sairmos das cidades é justamente para que nós possamos instalar nossos hospitais e colégios fora das cidades. Ela diz assim: repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades partindo de centros da periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto como memoriais de Deus, mas as instituições, aqui ela está falando de casa publicadora, de hospitais, de colégios de internato. E ela diz assim: mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo dos obreiros, devem ser estabelecidas fora das cidades. É especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das tentações da vida nas cidades. Isso está num livrinho chamado Ministério para as Cidades, na página 94, que foi traduzido há não muito tempo para o português. Então, você percebeu? Há pelo menos 3 funções. A primeira é a saúde, a segunda é a educação dos filhos, e a terceira é a instalação de nossas instituições grandes que deveriam ficar fora da agitação dos grandes centros urbanos para que a obra pudesse ser desenvolvida de forma mais satisfatória. Ok? Bem, mas se eu parasse aqui, você diz assim: o pastor está dizendo que Ellen White disse, e ela realmente disse, que devemos abandonar as cidades. Agora, há um segundo bloco de textos onde Ellen White indica que nós devemos trabalhar e permanecer nas cidades. Como isto? Primeiro, para pregar o evangelho. Ela diz assim: devem as cidades ser trabalhadas. Note bem esse texto do livro Evangelismo, página 25 e 26. Ela diz assim: Deus está agora chamando seus mensageiros. Quem são os mensageiros de Deus? Somos nós. De modo positivo, para que advirtam as cidades enquanto a misericórdia ainda perdura, e enquanto ainda se acham as multidões suscetíveis à transformadora influência das verdades da Bíblia. O que ela está dizendo? Que nós precisamos estar evangelizando as cidades. Se todo mundo fugir para o campo, para a roça, quem vai evangelizar as cidades? Certo? E ela vai além. Ela, numa ocasião, falou sobre o fato de que, quando nós evangelizamos as cidades, estamos cumprindo cabalmente a missão que Cristo nos deu. Ela diz assim: não necessitamos ir a Nazaré, ou Cafarnaum, ou Betânia. Ela podia dizer hoje: não precisamos ir a São Paulo, Tóquio, ou qualquer outro lugar. Mas nós podemos, para andar nos passos de Jesus.
Ela diz assim: encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nas favelas, ela podia escrever hoje, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos em seus passos. Isso está no Desejado das Nações, página 640. Mas há um detalhe importante dentro dessa questão da relação nossa com a cidade, que nós não podemos abandonar as cidades e deixá-las à perdição e nas mãos do diabo. Ela diz que evangelizar as cidades é uma forma de evangelizar o mundo. Por quê? Porque gente de várias partes do estado, do país e do mundo vive nas grandes cidades. Ela tem, por exemplo, um texto, entre outros, que ela chama atenção para a cidade de Nova York. Chama atenção também para a Califórnia, que é uma região muito populosa dos Estados Unidos. E ela diz o seguinte: quem sente seriamente a preocupação de ver a mensagem proclamada na grande Nova York? Essa é uma dívida que a Igreja Adventista tem, que ainda não pagou. Nova York é uma das cidades que precisa ser evangelizada. A igreja tem crescido lá, há investimentos lá. Mas Ellen White já chamava a atenção disso. Ela disse: quem sente seriamente a preocupação de ver a mensagem proclamada na grande Nova York, que é um símbolo das grandes cidades do mundo, e nas muitas outras cidades até aqui não trabalhadas, ela pergunta. E ela diz assim: entre esses milhões encontram-se os representantes de muitas nações, muitos dos quais estão preparados para receber a mensagem. Resta muito a fazer à sombra de nossas portas. Você percebeu? Ela está aqui dizendo que muita gente que está na grande cidade precisa ser evangelizado, porque é uma forma de essas pessoas voltarem ou visitarem seus países, ou suas cidades, ou suas regiões, e ali evangelizarem. Hoje não é muito diferente. Cidades maiores, cidades polo em regiões, elas são a base de pregação do evangelho. Muitas vezes nós gastamos muito dinheiro pregando em vilas pequenas, o que não é errado, e esquecemos da cidade grande. E se evangelizarmos a cidade grande, estas pessoas que aqui hoje vivem na cidade grande levarão o evangelho para seus parentes, para seus amigos nas cidades de origem, de onde eles vieram, das vilas de origem de onde eles vieram. Então, Ellen White tem aqui até um conceito missiológico. Ela fala de que a cidade grande e as cidades em geral devem ser evangelizadas como uma espécie de plataforma de lançamento do evangelho para outros lugares também. E aí vem uma pergunta: pastor, o senhor falou bonito, mas não resolveu o meu problema. Porque eu sempre ouvi que temos que abandonar as cidades e temos que correr. E alguns têm até uma crise de consciência. Eles dizem assim: puxa, mas eu não consigo porque eu tenho filhos, porque eu tenho emprego, porque eu tenho família, porque eu estou amarrado aqui. E alguns acham que estão cometendo um pecado. Então a pergunta é a seguinte: e agora, hein? Devemos sair ou devemos permanecer nas cidades? Bom, nós precisamos equilibrar a mensagem. Um dos segredos de interpretação dos escritos de Ellen White, e também da Bíblia, é o seguinte: você deve ler, estudar, não apenas o que lhe interessa, ou não apenas algo que a tendência da sua cabeça, ou de um vídeo que você assistiu, ou de um pregador que fez uma pregação, determinam. Você deve estudar tudo que o profeta escreveu sobre aquele assunto. E aí nós percebemos que Ellen White, de um lado ela escreve para sair das cidades, e de outro lado ela escreve para permanecer nas cidades com o objetivo de evangelizar. Como é que a gente consegue equilibrar, então, essas coisas, analisando tudo que ela disse? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nada deve ser feito com precipitação. Então, às vezes eu vejo irmãos dizendo: eu vou vender tudo aqui, vou para um sítio, para uma fazenda. O que é ótimo, se você puder fazer, faça. Mas perceba o conselho de Ellen White, está no livro Eventos Finais, página 106, ela diz assim: nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade. Ou seja, eu vou me desfazer de tudo e depois vou viver do quê? Isso aí é uma maneira de não confiar em Deus, porque quem confia faz provisões também orientado por Deus. Bem, mas além disso, eu queria colocar para você 3 pontos de equilíbrio nessa questão do sair das cidades. 3 observações. A primeira observação
é que a saída das cidades, nos escritos de Ellen White, e note bem o que eu vou falar, pode chocar alguém, é uma questão condicional que, quando ocorrer, e se ocorrer em uma família, deve ser feito com muita oração, com muito discernimento e sem precipitação. Observe que Ellen White usa muito a condicional se. Eu vou ler um texto de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 359. Ela diz assim: se, pela providência divina, pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Você entendeu o texto? Ela diz assim: se pela providência divina, ou seja, se Deus nos orientar para isto, nós devemos realmente sair das cidades, sempre que possível. Porque ela diz: tempos trabalhosos estão diante de nós. É verdade, ainda essa semana conversava com uma pessoa que me dizia: pastor, se a gente tivesse um sítiozinho, seria muito interessante. Porque quando dá uma greve de caminhoneiros, por exemplo, ou quando dá uma pandemia como essa, nós corremos o risco, por exemplo, de desabastecimento, de não ter comida. Se você tem um sítio que você planta, que você produz, muita coisa você já resolve, uma vida mais simples, mais frugal, mas você consegue viver melhor. Então, nesse sentido, se Deus nos orientar, podemos sair. Mas não vamos usar isto como sendo uma regra de fé e prática. Então, aquele que está querendo, que fez isto é mais salvo ou mais perfeito do que o outro. Nunca foi isso que Ellen White disse. Nem precipitação. Não estou dizendo que não deva sair, eu estou dizendo que deve ser feito com equilíbrio estas coisas, se elas de fato forem feitas. A gente que estará pronto na volta de Jesus, vivendo numa grande cidade até o fim. Segundo ponto, no livro Eventos Finais, na página 104, ela diz assim: sempre que possível, você percebeu a condicional aqui? É dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Você percebeu? Não é uma imposição, não é um mandamento, não é uma prova de fé para alguém, mas é alguma coisa que ela diz: sempre que possível é dever dos pais. Então, se você tem esse privilégio, faça, meu irmão, é muito bom. Está dentro dos conselhos do Espírito de Profecia. Agora, ela equilibra ainda essa situação dizendo o seguinte: deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. O que ela quer dizer com isso? Se você observar os seus escritos, essa questão de postos avançados quer dizer o seguinte, que ela aconselha que você poderia morar no campo, morar num lugar retirado e ir à cidade para evangelizar. Bom, isso é possível. E eu conheço gente que faz isto e faz muito bem. Está correto. Mas nem todo mundo tem condições financeiras, nem condições logísticas e estruturais para fazer isso. Então, cada coisa no seu devido lugar e sabendo o tempo de Deus para nós. Mas eu queria concluir com um texto que você deve estar perguntando e deve estar se questionando, quem já leu sobre isso, já deve dizer, mas esse pastor não falou de uma coisa que é muito importante. Porque vai chegar um tempo, agora no tempo do fim, que nós vamos ter que realmente abandonar as cidades. Quando é que é esse tempo? Bom, esse tempo é quando tivermos 2 decretos. O primeiro decreto é o chamado decreto dominical. No livro Eventos Finais e também no Grande Conflito, na página 106, no Eventos Finais 106, no Grande Conflito é um pouco depois, diz assim: não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados. Notem, agora vai ser forçosamente. Hoje ainda está livre, você vai ou não vai. Né? Seremos forçados, mas forçados não por Deus, forçados pelas circunstâncias, a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, que é o domingo, será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades. Por quê? Porque economicamente, socialmente e religiosamente, nós não teremos mais liberdade. Então, nós seremos obrigados a fugir para o campo, para lugares isolados, desolados, como ela diz.
Será então o tempo de deixar as grandes cidades passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Aí a coisa realmente vai pegar. Não é apenas... ela não está falando aqui desses movimentos que existem às vezes entre nós, de que você vai comprar um sítio, uma chácara, e lá você vai viver, e vai ter vários adventistas que vão se reunir por lá, e daqui a pouco eles começam a brigar, e daqui a pouco eles começam a se encrencar entre eles. Não é este o plano de Deus. Esse ajuntamento, essa aglomeração de gente. E o evangelho é pregado aonde? Lá no meio do mato? Para os bichos? Para a capoeira? Não. Agora, chegará um tempo que nós teremos que fugir. E aí não vai ser para sítiozinhos maravilhosos, será para lugares desolados e solitários da terra, é o que ela diz. E esse é o primeiro decreto. Logo depois temos o chamado decreto de morte. E aí sairemos também, não apenas das grandes cidades, mas das pequenas cidades. Você pode ler isso no Grande Conflito, página 626. Então, irmãos, nós estamos terminando esta apresentação mostrando a vocês o caminho do equilíbrio. É muito fácil você, numa situação como esta, colocar-se, como alguns às vezes se colocam, de forma ostensiva e digamos assim, até grosseira às vezes, tentando fazer com que as pessoas façam o que eu penso. Não necessariamente é assim. Nós precisamos deixar que Deus haja, que o Espírito Santo trabalhe e que as pessoas tomem decisões de acordo com a sua realidade. E que no final a gente possa estar pronto, a gente possa estar preparado para receber Jesus. Esse assunto da saída das cidades tem dois lados. De um lado, os textos falam de saída, de outro lado, os textos falam que nós precisamos evangelizar as cidades, permanecer nas cidades para dar o nosso testemunho também. Então tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Quem puder sai, volta para evangelizar, e quem não puder, fica, e ali deve testemunhar, deve falar com Deus. Reiteradas vezes, Ellen White fala de que aqueles que vivem nas cidades devem orar, devem buscar a Deus, porque as tentações às quais eles estão expostos, de fato, são grandes, são difíceis. E eu queria terminar com um texto que não tem exatamente a ver com essa questão das cidades, mas ao mesmo tempo tem. É um texto do livro Grande Conflito, que reflete muito bem o tempo que nós estamos vivendo, o dia de hoje. Ela diz assim: ao mesmo tempo em que Satanás aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades. Já viu quantas manifestações de cura tem por aí nas religiões? Ela diz assim: ao mesmo tempo que ele aparece como um grande médico, ele traz moléstias e desgraças, até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. E ela diz: mesmo agora ele está em atividade. Eu não tenho dúvidas de que esse tal de vírus que está por aí não é uma obra de Deus, é uma obra do diabo, para trazer sofrimento às pessoas e para colocar em descrédito o próprio caráter de Deus. Muita gente está dizendo que se Deus é amor, se Deus, por que ele permite isso? Bom, mas quem fez a desgraça não foi Deus. Quem fez a desgraça foram os homens pecadores. Essa é a grande questão. E ela então continua dizendo: nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Olha que coisa tremenda. E ela continua: destrói a seara que está a madurar, e seguem-se fome e angústia. E agora olha que frase, que expressão que ela usa. Comunica ao ar infecção mortal. O que é o vírus que está andando por aí? E milhares perecem pela pestilência. Essas visitações tornar-se-ão mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra, citando um texto de Isaías, ela diz: pranteia e se murcha, enfraquecem os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores,
porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, 4 e 5. Grande conflito, 589, 590. Quando vemos um quadro como esse, irmãos, a gente é forçado a perguntar: de que lado nós estamos? De que lado estamos? O que estamos fazendo? Como está o nosso preparo para a vida eterna? Sabe, se pudermos sair das cidades, vai ser bom. Mas se permanecermos na cidade, vai ser bom também, porque nós precisamos, enquanto estamos aqui, viver a nossa vida cristã. Viver cristianismo lá num lugar ermo, solitário, é até fácil. O difícil é testemunhar nas dificuldades, nos problemas que hoje estamos vivendo aqui na cidade, onde vivemos, no trabalho, na escola. O cristianismo se manifesta nesses lugares. Você e eu somos desafiados por Deus para que cumpramos o seu plano.